Quando Lucas Andrade se mudou para o quarto dos fundos da antiga casa da família, acreditou que o silêncio seria um recomeço. Depois da morte do pai, a casa parecia grande demais para 3 pessoas. Helena Andrade tentava manter a rotina intacta, enquanto Marina Andrade evitava passar muito tempo em casa. Lucas, por outro lado, sempre preferiu o isolamento. O quarto dos fundos tinha um cheiro antigo, mistura de madeira úmida e tinta envelhecida. A janela dava para o muro do quintal, onde a luz do poste da rua entrava filtrada pelas persianas, projetando sombras longas na parede oposta à cama. Na primeira vez que viu a silhueta, ele pensou que fosse apenas um efeito da luz, mas a forma era precisa demais, alta, magra, com ombros estreitos e um pescoço levemente inclinado para a esquerda, como se tivesse sido quebrado e nunca corrigido. Lucas se levantou da cama e andou devagar pelo quarto. A sombra permaneceu parada na parede. Quando ele parou, ela não parou. Fez um leve movimento de ajuste, como alguém tentando manter o equilíbrio. Ele acendeu a luz. Nada. Parede branca, lisa. Na manhã seguinte, encontrou marcas no rodapé, como arranhões finos na tinta, linhas verticais repetidas, na altura exata onde o braço alongado da sombra costumava tocar. Lucas não comentou com ninguém. Na segunda noite, a figura estava mais próxima. Não fisicamente, mas visualmente mais definida. Ele conseguia distinguir dedos longos demais, finos como galhos secos. A cabeça parecia um pouco mais inclinada que antes. E então aconteceu algo novo. A sombra virou o rosto. Não o corpo, apenas o rosto, como se tivesse articulação própria. Lucas sentiu o estômago revirar. Ele atravessou o quarto de repente, tentando interceptar a luz da janela. Nada mudou. A sombra não dependia da fonte luminosa. Ela estava ali independentemente da física. Ele passou a dormir com o abajur aceso. Na terceira noite acordou com um som baixo. Algo entre um arranhar e um sussurro. Não vinha da porta, nem da janela. Vinha da parede. Lucas sentou na cama e ficou ouvindo. O som era ritmado, como unhas deslizando lentamente pela tinta. Quando se aproximou, percebeu que os arranhões estavam aumentando. A tinta estava levemente descascada, no formato de linhas verticais, exatamente onde a figura costumava apoiar a mão. Ele tocou a parede. Estava fria, fria demais, como metal exposto ao inverno. No café da manhã, Marina comentou que ouvira passos no corredor de madrugada. Pensei que fosse você, disse ela. Lucas negou. Na quarta noite, a lâmpada começou a piscar sozinha, mesmo sem tempestade ou queda de energia. A sombra apareceu no teto, espalhada como uma mancha escura que lentamente se organizava em forma humana. Lucas sentiu o colchão afundar ao seu lado. Ele não se mexeu. O peso era gradual, cuidadoso, como alguém se acomodando para não acordá-lo. A parede estava vazia. Então ele percebeu. Quando a sombra não estava na parede, estava mais perto. Um sopro frio tocou sua nuca. E na parede oposta, a figura reapareceu, deitada na mesma posição que ele. Mas havia uma diferença. O braço da sombra já estava estendido na direção do próprio rosto de Lucas, esperando. A lâmpada queimou com um estalo seco. O quarto mergulhou na escuridão total. Lucas sentiu algo pressionar seu peito. Não era pesado, era invasivo, como se atravessasse sua pele sem rompê-la. Uma sensação de profundidade se abrindo dentro dele. Na manhã seguinte, Helena chamou pelo filho. Lucas saiu do quarto normalmente. Andava devagar, mas firme. Disse que dormira bem. Só havia um detalhe estranho. Seus olhos pareciam levemente opacos, como se refletissem menos luz do que o normal. Marina foi quem percebeu primeiro a mudança. Na sala à noite, ela viu a sombra na parede atrás do sofá. Era alta e inclinada. Lucas estava sentado sob a luz direta, sem sombra alguma atrás dele. Marina congelou. A figura na parede começou a mover os dedos lentamente. Não imitava Lucas. Movia-se de forma independente. Naquela madrugada, Marina decidiu observar pelo vão da porta do quarto do irmão. Lucas estava parado no centro do cômodo, imóvel. A luz do poste entrava pela janela. Na parede, 2 sombras eram projetadas. Uma era a dele, a outra estava ligeiramente deslocada. E aos poucos, as 2 começaram a se sobrepor, como se uma estivesse vestindo a outra. Marina prendeu a respiração. A sombra inclinada ergueu a cabeça primeiro. Lucas fez o mesmo um segundo depois, como se estivesse aprendendo, ou obedecendo. Na manhã seguinte, os arranhões na parede já não eram superficiais. A tinta havia sido arrancada, revelando o reboco por baixo. As marcas formavam algo quase legível, uma palavra incompleta.
Enter. Marina não terminou de ler, porque naquele momento percebeu que a sombra da parede da sala estava diferente. Ela já não tinha o pescoço torto. Agora estava ereta, perfeita, humana. E Lucas, parado no meio da sala, sorria para ela como se estivesse diante de um espelho. Só que o reflexo na parede ainda não sorria. Ele estava aprendendo como fazer isso.